tarde a todos. Nós estamos aqui com a pesquisadora Flávia Clemente. Ela é pesquisadora graduada em jornalismo pela nossa querida UF. E o artigo que a gente vai tratar hoje foi um que você publicou no ano de 2008, de nome A Nova Cobertura Política Mediada por Assessorias de Imprensa em Campanhas Eleitorais. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse brevemente, pessoal. Meu nome é Flávia Clemente, eu sou formada em jornalismo pelo IACS, eu estudei no IACS em 1990, me formei em 1993. Depois fiz o mestrado na UF também, no PPG-Com, né, que também é do IACS, e fiz o doutorado no UFRJ em Linguística. Com relação à minha vida profissional, eu trabalhei como assessora de imprensa a maior parte do tempo, desde quando eu era estagiária, era o que eu gostava mais de fazer. Tive algumas experiências de redação, mas foram poucas em veículos pequenos, né? Nenhum veículo assim muito grande. Procuro muito nas minhas pesquisas reunir esse universo prático, que foi o meu lado desde que eu comecei, né? Com a questão teórica, que eu acho que é onde eu posso contribuir. Inclusive, esse artigo é um desses exemplos, né? Eu fiz esse artigo, escrevi muito baseado nas minhas experiências pessoais e que depois eu transportei isso para uma visão mais teórica a respeito do assunto. A primeira pergunta que eu queria fazer a você, em relação ao seu artigo, é a seguinte. Já que ainda hoje, né, os jornais trazem questões que são importantes para que um candidato seja eleito ou não, trazendo suas propostas de governo e até mesmo suas ações enquanto cidadão, você concorda que daqui a uns anos o ponto crucial para vencer uma eleição vai ser somente através do que é exposto pelos candidatos em suas redes sociais? Esse artigo que a gente está conversando, ele é um artigo, em termos de internet, muito já defasado com relação ao que está acontecendo hoje em dia com relação às campanhas eleitorais, né? Hoje em dia, na verdade, eu não tenho feito essa análise nas minhas pesquisas acadêmicas. Então, assim, o que eu poderia falar sobre hoje em dia seria mais uma opinião pessoal do que alguma coisa assertiva com relação às pesquisas, né? Naquele momento ali, ainda era um outro tipo de ambiente que havia, que não tinha tanto todas essas questões que existem hoje em dia em torno da política nas redes sociais, né? A questão dos algoritmos, a questão dos robôs. Então, tudo isso veio depois, né? Essas coisas começaram muito com a campanha do Trump, e a partir de lá, né, com a questão das eleições presidenciais nos Estados Unidos, depois das eleições presidenciais aqui no Brasil, em outros países do mundo, né? E esse esquema comercial que se montou por trás dessas campanhas. Você acredita que, em algum momento, jornais de TV, rádio, jornal impresso, etc., perderam a credibilidade de comunicar as ações do governo, já que os políticos usam a internet para interagir e transmitir uma notícia falsa, mas que atingirá um público maior? Na verdade, não são os jornais que perdem a credibilidade. O que acontece é que existe a comunicação do governo. Todos os governos têm um aparato de comunicação social, têm um aparato de relações públicas. Esse aparato é que divulga essas informações para os jornalistas. Então, na verdade, quem está perdendo credibilidade nesse momento é o próprio governo. Por exemplo, você faz um comunicado oficial, né? 3 dias depois você desmente aquilo, né? Ou então, assim, a figura máxima, que é no caso do Brasil, nosso presidente, a figura máxima do governo faz uma afirmação nas redes sociais contraditória com o que o Ministério da Saúde está fazendo. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde precisa fazer uma campanha de vacinação. Então, a perda de credibilidade, ela se dá dentro da comunicação institucional quando ela se torna contraditória. Então, isso não tem nada a ver com o discurso do jornalismo. Quando a gente fala da credibilidade do jornalismo, a gente está falando da credibilidade do jornalismo em contraposição à opinião pública. Então, houve essa crise do jornalismo, essa crise da pós-verdade, né, do questionamento da veracidade das informações. Só que, com a pandemia, a partir do início de 2020, houve um resgate muito grande do discurso jornalístico. A ciência imperou, né? A ciência mostrou que ela estava certa e que o negacionismo estava errado.
Então, a partir desse princípio, o que a gente viu em 2020 e 2021 é um fortalecimento do discurso jornalístico, que é uma opinião. Eu não estou estudando desinformação, eu não estou estudando fake news, né? É mais uma questão de opinião que eu estou dando para vocês. O que eu posso dizer, do ponto de vista da comunicação institucional, que é a minha área, é que esse governo ele trabalha a comunicação institucional de uma forma muito errada, de uma forma muito incorreta. Por quê? Porque não cabe na informação institucional o contraditório. O discurso da comunicação institucional ele tem que ser alinhado, né? Esse é o termo que a gente usa. As assessorias de imprensa agem com o jornalista do mesmo modo que alguns anos atrás. Hoje é diferente, a situação mudou. Se puder falar um pouquinho para a gente, por favor. De forma alguma, né? As assessorias de imprensa elas não poderiam continuar o mesmo tipo de mediação com os jornalistas de alguns anos atrás, né? Porque tudo mudou. A gente teve aí muitas questões paradigmáticas desde os anos 90, desde 95, quando surge a internet, nessa mediação, né? Um exemplo muito claro disso é que eu mesma, eu sou a professora, né? Dou aula de assessoria de imprensa desde 2006, sou a única. Eu mudei a disciplina, eu mudei a ementa da disciplina, eu mudei o programa da disciplina, eu mudei o nome da disciplina para assessoria de imprensa e gestão da comunicação. Justamente a partir do entendimento que essa mediação mudou totalmente. Quem tinha efetividade eram os meios de comunicação de massas, como a gente costumava chamar, né? Que são os meios de comunicação tradicionais. Então, antes eles eram um canal único, só eles existiam, a gente não tinha alternativa. Então, hoje, a gente tem, do ponto de vista da comunicação institucional, milhares de alternativas que a gente pode usar para chegar nos nossos públicos. Então, hoje não tem nenhuma instituição que não tenha um site com uma área informativa, que possa publicar uma nota oficial. Hoje em dia, não tem nenhuma instituição que não tenha redes sociais, não tenha pelo menos um Facebook, um Instagram, que é o mais clássico. Então, essa diferença é muito grande. Por quê? Porque as assessorias deixaram de ser tão dependentes das redações. Hoje a internet é mais utilizada e expandida do que na época do artigo. Em seu ponto de vista, o que mudou de mais importante nos últimos anos? Hoje eu não estou estudando a internet nesse sentido da internet de hoje. Claro que eu acompanho, até porque eu dou aula, né? Mudou fundamentalmente de 2008 para cá, foi a questão da ampliação do uso das redes pelas pessoas comuns. Hoje, por exemplo, a quantidade de influenciadores que a gente tem, de youtubers, né, de influenciadores de Instagram, a quantidade de perfis pessoais que a gente tem, ele é enorme. Então, por algum tempo, a gente, como jornalista, subestimou esse tipo de comunicação. Por isso, a assessoria de imprensa virou assessoria de imprensa e gestão da comunicação, porque hoje a gente tem consciência de que a gente não pode subestimar e não pode ignorar toda essa produção que acontece na internet, né? Hoje em dia, se eu consigo fazer com que um influenciador leve minha mensagem adiante, provavelmente eu vou ter muito mais visibilidade do que se eu conseguir uma matéria em jornal, né? Hoje, uma matéria em jornal, ela traduz o quê para o meu cliente? Ela traduz credibilidade. Mas uma campanha de arrecadação, por exemplo, para ela conseguir fundos, é muito mais importante ela investir nesse tipo de relacionamento que existe hoje das redes, né? Desse relacionamento que vai nesse algoritmo, que você vai atingindo um monte de gente por engajamento e etc., do que você investir, por exemplo, na assessoria de imprensa tradicional. Claro, quais são as diferenças, ou pontos positivos e negativos entre a assessoria de relações públicas e assessoria de jornalismo? Relações públicas é uma outra formação, é um outro diploma, é uma outra faculdade, né? E o que acontece é que aqui no Brasil, por uma questão de um processo histórico que aconteceu lá nos anos 60, com os governos militares, relações públicas, ela começou a ser vista com muito preconceito por parte dos jornalistas. Então, os jornalistas que trabalhavam nas redações começaram a não gostar das relações públicas. Eles começaram a enxergar as relações públicas como se fossem barreiras. Esse preconceito com as relações públicas, ele fez com que no Brasil a gente transformasse a assessoria de imprensa em uma atividade dos jornalistas. A partir lá dos anos 80, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, né, publicou o primeiro manual em que ela incluía, o manual era de assessoria de imprensa, em que ela incluía a assessoria de imprensa no rol
das atividades jornalísticas. E hoje em dia, assim, tem gente que ainda fala disso, eu considero superado, porque assim, o que aconteceu, né, dos anos 90 para cá, enquanto o mercado dos jornalistas é um mercado que encolhe, o mercado da comunicação institucional é um mercado que só amplia. Cada vez mais a gente precisa de mais gente para lidar com tanta coisa que a gente faz na comunicação institucional. Em um trecho do artigo diz: modifique diretamente a visibilidade dos candidatos à sociedade. Você acha que hoje essa modificação é direta ou continua sendo algo involuntário? Na verdade, assim, o Danilo, não existe modificação involuntária, tá? Tudo é muito planejado. Isso vem, inclusive, do marketing lá do início do século XX, a ideia de construção de imagem. Mesmo quando um candidato faz uma coisa que parece espontânea, de fato não é. Mesmo quando eles fazem coisas que para a gente pareçam estranhas, para eles não são estranhas. Né? Então, não é espontâneo. Ele não fala as coisas, ai, meu Deus, que presidente mal preparado para a comunicação, de forma alguma, não se iludam. Né? Eu sempre falo isso, assim, todos. O Getúlio foi assim, os militares foram assim. Desde que a gente tem os políticos envolvidos com os processos comunicacionais, que eles entendem a importância, né, desses processos, eles vão fazendo a carreira deles pensando nesses processos comunicacionais. Na conclusão, você citou leis eleitorais nebulosas. Você acha que serão criadas leis eleitorais voltadas para o uso das mídias de forma mais rígidas, visto que hoje a maior parte das leis voltadas são para impulsionar posts? Bom, Fabiola, se entenderem, a cada processo eleitoral, o TSE revisa todo o seu código para ver se ele precisa atualizar alguma coisa. Isso principalmente depois que a internet começou a surgir de uma forma mais definitiva, né, contribuindo para os processos eleitorais. Na verdade, eu acho muito difícil, né, é uma tarefa ingrata para os juristas que precisam preparar esse tipo de legislação. O juiz decide, né, ou enfim, um magistrado lá qualquer decide que não pode mais ter comentário nas postagens das matérias dos jornais. Aí bloqueia, na época de eleição, bloqueia todos os comentários. Na eleição seguinte, os comentários não são mais importantes, porque toda a campanha já se atualizou para usar outros recursos. Né? Então, isso é uma dificuldade. Coisa é você proibir uma empresa que tem um CNPJ brasileiro numa campanha no Brasil. Outra coisa é você proibir a pessoa de contratar um CNPJ lá na Índia, na Malásia ou em algum paraíso fiscal. Uma legislação adequada às redes sociais. Outras coisas são mais fáceis, né? Quando eu falo de legislação eleitoral, por exemplo, televisão. Televisão é super claro. Tempo dos partidos, direito de resposta, está tudo ali. Por quê? Porque é tradicional, é fácil da gente lidar, né? Então, quando eu faço essa crítica na conclusão sobre a questão da legislação nebulosa, na verdade, não é uma crítica a quem faz a legislação, é uma crítica à dificuldade que a gente tem de conseguir fazer uma legislação mais clara em cima de um universo que a gente não consegue dominar totalmente, nunca. Né? Então, eu acho que é cada vez mais difícil. Respondendo assim, eu acho que é cada vez mais difícil que a nossa legislação consiga contemplar tudo que vai vir pela frente, infelizmente. Assim, então, terminamos nossa entrevista. Fábio, eu queria agradecer a você por você ter topado. É um artigo que, mesmo tendo 13 para 14 anos já de publicação, traz muita reflexão, né? A gente consegue discutir vários temas em cima dele. Então, foi bem legal essa oportunidade. Queria agradecer a você por ter ajudado a gente. E é isso.